Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Marcelo Keiler. Gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa meditação é o que fazer quando tudo conspira contra você. E eu gostaria de usar um tema bíblico que está em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10, que está escrito assim: Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes e aumente a minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. A história de Jabes é uma das mais curtas biografias da Bíblia e também uma das mais sugestivas. A sua breve história está registrada no primeiro livro de Crônicas. Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Ele tornou-se mais honrado do que seus irmãos, pois, embora tenha recebido o nome pejado de estima, não aceitou passivamente a decretação da derrota. Ele sacudiu o jugo da crise e buscou horizontes mais espaçosos na sua caminhada. Nós também podemos superar nossas limitações. Podemos alçar voos mais altos. Podemos fazer avanços mais ousados. Podemos alçar vitórias mais consagradoras. É tempo de nos desvencilharmos das dificuldades do passado, subirmos nos ombros dos gigantes e olharmos para a vida com a visão do farol alto. O que Jabes fez que o tornou mais nobre do que seus irmãos? Em primeiro lugar, eu vejo que ele rogou a bênção de Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, 10, fala sobre isso. Jabes, ele invocou o Deus de Israel, o Deus vivo, e não um ídolo morto. Ele foi à fonte certa, com o pedido certo e com a motivação certa. Seu clamor é profundo, que a tua mão me abençoes. Somente pelo meio da bênção de Deus, podemos sair dos desertos esbraseantes para os prados cheios de verdor. Somente por meio da bênção de Deus podemos curar os traumas do nosso passado para vivermos uma vida livre, abundante e feliz. A bênção de Deus enriquece e com ela não existe desgosto. O nosso Deus é aquele que já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestes. O nome de Jabes trazia uma carga pesada, mas em vez de curvar-se, conformando com seu destino de sofrer, ele toma a decisão de pedir a bênção de Deus. Ele reage, não se conforma. Ele não entrega os pontos, não joga a toalha, não aceita passivamente a determinação do fracasso. Jabes não entra pelos atalhos do misticismo. Ele não entra pelos corredores sinuosos da autoconfiança. Ele sabe que a questão não é autoajuda, mas a ajuda do alto. Ele não busca resposta dentro de si, mas junto ao trono da graça de Deus. Em segundo lugar, eu vejo que ele pediu a Deus que aumentasse a sua propriedade. Jabes não era um homem acomodado. Ele olhava para frente e queria conquistar mais terreno, alargar o espaço da sua tenda, ampliar seus horizontes e conquistar novas fronteiras. Não basta desvencilhar-se das amarras do passado, precisamos alçar voos mais altos em relação ao futuro. Jabes queria mais espaço, influência, trabalho, frutos e conquistas. Seu coração palpitava por vitórias mais expressivas, alvos mais arrojados, sonhos mais altaneiros. De igual forma, meu amado ouvinte, precisamos ter sonhos mais ousados. Em nossa vida pessoal, familiar, espiritual, há terreno ainda por ser conquistado. Muitos se acovardam diante das crises. Os espias de Israel temeram diante dos gigantes da terra prometida. Os soldados de Saul
fugindo diante do gigante Golias. Muitos se conformam com a crise e deixam de prosperar. A crise é um tempo de oportunidade. Ela revela os covardes e descobre os heróis. Diante da mesma situação, uns colocam os pés na estrada do sucesso e outros descem a ladeira do fracasso. Deus não nos chamou para olhar para a altura dos gigantes, mas para vencê-los. Isaque, em tempo de fome, cavou poços, semeou na terra e colheu 100 por 1. Enquanto todos olhavam para a crise, ele olhou para as oportunidades. Precisamos pedir a Deus para alargar nossas fronteiras. Podemos ter uma vida mais consagrada, podemos ser mais influentes, podemos ser mais abençoadores, podemos realizar obras mais excelentes, podemos ser instrumentos mais úteis nas mãos do Eterno. Em terceiro lugar, eu quero ressaltar que ele suplicou a presença de Deus. É interessante, porque Jabes ele entende que seus sonhos não podem ser realizados se a mão de Deus não for com ele. Ele não quer apenas coisas, ele quer Deus. Coisas sem Deus não satisfazem a alma. Sem a presença de Deus não podemos caminhar vitoriosamente. Nossa maior necessidade é de Deus. Nossa jornada jamais poderá ser bem-sucedida se a mão de Deus não for conosco. Foi a presença de Deus que sustentou, protegeu e guiou o povo de Israel pelo deserto durante 40 anos. É a presença de Deus que inunda a igreja de ânimo, força na sua caminhada pelos vales e outeiros da história. Temos a promessa de Jesus. Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Jabes orou: que a tua mão me proteja. Jabes, ele agiu corretamente. Então, meus amados, nós precisamos de entender que jamais poderemos superar as dificuldades, vencer obstáculos, derrubar gigantes, vencer os inimigos de fora, os temores de dentro, se a mão de Deus não for conosco. A força para alçarmos a vitória não está em nós, está em Deus. A mão que nos eleva a uma posição de influência não é o braço da carne, mas a destra do Onipotente. Em quarto e último lugar, ele clamou pela proteção de Deus. Jabes compreende que a jornada da vida é cheia de perigos. Há caminhos escabrosos, inimigos aleivosos, temores assombrosos. Precisamos da proteção divina. Jabes pede livramento do mal e do maligno. Ele orou: e não permita que eu seja afligido pelo mal. Jabes compreende que somente Deus pode nos livrar dos laços e armadilhas do maligno. Jabes, ele sabe que não pode vencer sem a proteção do Altíssimo. Por isso ele clama e roga pelo livramento não apenas do maligno, mas também da aflição decorrente de sua investida. Não temos força nem armas suficiente em nós mesmos para entrarmos nessa batalha, mas com a força do Eterno e revestidos de sua armadura podemos sim triunfar. O texto de 1 Crônicas 4:10 termina dizendo: e Deus lhe concedeu o que pediu. Deus responde às nossas orações. Ele muda a nossa sorte. Ele transforma choro em alegria, vales em mananciais. O cerco do inimigo em porta da esperança. Faça o que Jabes fez. Clame também ao Senhor e você verá que um novo tempo poderá raiar também em sua vida. Que Deus o abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.